Olá, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, comentando os fatos. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece. Bom, gente, eu estava me recuperando de uma dengue. Sim, o negócio tá bravo, né? Mas, graças a Deus, tô ótima. Então, essa semana aí eu acompanhei o caso desde o início, desde o primeiro dia de reportagens. E eu resolvi vir aqui comentar com vocês esse caso tão é, que foi aí explorado, né, pela mídia, explorado de maneira incorreta. Quando eu vi a reportagem lá da Globo, da Patrícia Poeta, eu não acreditei no que eu estava vendo, porque o pai ali ficou sem ação. Muitos falaram, ué, mas ele não conhecia o Daniel? Sim, ele conhecia, ele conhece o Daniel desde pequeno, mas já pensou você no meio desse estardalhaço todo? Aí você, sabe, ali numa entrevista, a pessoa vai lá e fala, foi isso que aconteceu, foi um crime passional, porque o Daniel e o Gustavo teriam um caso, que isso a gente nem sabe se é verdade, né? E vou falar sobre o Daniel, e não acredito que ele esteja envolvido, tá, gente? Mas vou explicar também o motivo. Bom, o Michael, a gente sabe que ele tá enrolado até o pescoço. Infelizmente, para a tristeza da mãe dele, que a mãe não acredita, ela não acredita, ela dá ali, para tudo ela tem uma resposta e eu a entendo, né? A gente que é mãe, a gente se colocando no lugar dela, a gente vai entender essa mãe. É óbvio que para ela ele sempre foi um filho bom, um filho honesto, um filho correto, então não tem como ela falar, nossa, eu não acredito. Mesmo todas as evidências, tudo que a polícia já conseguiu contra o Michael, ela não acredita, né? Mas, enfim, vamos lá. O Michael. O Michael, gente, ele está aí no, né, ele deu a entrevista falando, aqui tem aquele áudio dele, que ele tinha o álibi, que ele tinha provas, tudo certinho, né? Ele falou isso duas vezes, tudo certinho. Me chamou a atenção quando ele falou, não, eu tenho provas disso, eu tenho provas que eu estava com a minha esposa, não estava com ela, mas eu estava conversando com ela. Depois a esposa foi, prestou seu depoimento, desmentiu ele, falou que não estava com ele, que dormiu na casa da mãe. Vou fazer aqui uma observação. Era recorrente a esposa ir dormir na casa da mãe? Ela sempre tinha esse hábito ou não? Ou isso aconteceu exatamente naquele dia? A esposa foi ouvida uma vez, foi ouvida novamente, né? Porque a gente precisa aí entender, porque para mim o Michael ele não agiu sozinho dentro desse cenário todo, né? Ele teve ajuda de alguém, porque você, para levar a Vitória até o local que ela foi encontrada, eu não acredito que ele fez tudo isso sozinho, né? Muito se falou também do caminho que a Vitória fez até a casa dela sozinha. O carro do pai quebrou justamente naquele dia. O mecânico prestou o depoimento na polícia. Ele disse o que aconteceu no carro, com o carro, se aquilo acontece, quebrou porque quebrou e realmente tem que trocar, ou porque o Michael, gente, ele é mecânico. Tem muita desinformação dentro desse cenário todo, né? Muita. Uns falam que ele era, é, não sei o que lá, de empilhadeira, né? Empilhador de empilhadeira. Acho que é isso, salvo engano. Mas não, ele é mecânico. Tanto que ele consertou a moto. Ele diz que consertou a moto do amigo dele. O amigo prestou depoimento, né? E um menino muito bonzinho, que não tem nada a ver com nada, né? Também chama Daniel. Mas enfim, o Michael, ele era vizinho da Vitória, praticamente vizinho, né? Morava ali, conhecia a menina desde muito cedo. É, o que foi encontrado no celular dele
fotos da Vitória e fotos de outras meninas que também têm o mesmo ali, o mesmo perfil, digamos assim, da Vitória. Esse caso também me lembrou muito a Eloá. A Eloá é muito parecida com a Vitória. E também houve aquela coisa ridícula, né? Que a Sônia Abrão entrevistando o algoz lá da Eloá num canal de televisão aberta. É um circo, né, gente? Um circo que esse povo faz. Nesse caso da Vitória também, perícia sendo realizada e todo mundo lá, em cima, né, do fato. Ali voa um fio de cabelo que vai parar no carro do cara e no mel da Vitória, sabe, saliva, você está falando ali em cima e tal. Tudo isso pode comprometer o local da perícia, mas, né, quem sou eu para dizer, né, que a perícia deveria ser um local isolado, com aquelas fitas lá, enfim, isolado. E a imprensa ficar a metros de distância. Pode acompanhar? Pode, mas a muitos metros de distância. E não do jeito que foi feito ali. Todo mundo em cima, todo mundo acompanhando em tempo real. Eu nunca vi, né? A perícia sendo feita em tempo real e sendo transmitida em televisão aberta. Vamos lá, gente. Então, o Michael, ele conhecia a Vitória já desde muito cedo. E ele, pelo que tudo indica, ele tinha Ele foi stalker dela, né, gente? Desde agosto ele estava stalkeando ela. Então, o stalker, ele vai, ele investiga a tua vida, ele descobre coisas sobre você, coisas que você nunca disse a ninguém, coisas que a sua rotina diária, e isso é crime, graças a Deus hoje, isso é crime, né? Tá previsto aí no Código Penal. Então ele sabia tudo, a rotina dela. O que eu acho que, pra mim, não existe, eu não acredito, tá, gente, em coincidência. O que eu acho que aconteceu foi tudo muito. Foi planejado, acredito eu que foi planejado. Porém, o carro quebrou no dia que aconteceram os fatos, né? O Michael ficou sabendo que o carro estava quebrado. Ele passa, e aí vida, ele fala, né? A Vitória conhecia o Michael, ela não reconheceu, talvez o lugar ali muito escuro à noite, né? Vou chegar já no caminho que a Vitória fez, tá? Então, ele já tinha essa coisa de stalkear ela, então era uma obsessão. O que ele mantinha, o que ele tinha pela Vitória era uma obsessão. Talvez ele tenha até dado em cima dela, algo assim, elogiado ela, sabe? E ela não quis saber. Ela não deu trela, né, pro cara. Porque a mulher não precisa, né, não é todo cara que vai dar em cima que a mulher vai corresponder. Ele deve ter ficado com ódio dela e virou ali para ele virou eu preciso conseguir, eu vou conseguir, sabe? Virou um desafio da vida dele. Eu vou ter essa menina de qualquer jeito, né? Com 17 anos, a Vitória ainda era menor de idade. Aí ela arruma esse emprego no shopping, 4 dias que ela estava trabalhando nesse lugar. E o local, gente, que ela passava, que o motorista deixou ela naquele ponto, trocou de motorista. O motorista antigo, ele costumava deixar ela num ponto que era mais iluminado, né? Esse motorista novo deixou ela num ponto que era um pouco mais escuro. Salvo engano, tá, gente? Eu sei que não era o mesmo motorista que fazia essa gentileza para ela. O local, o Cabrini mostrou a entrada da estrada. Gente, eu vou falar para vocês, não interessa, não importa se você tem 60 anos, 70, 10, 15, 20, 30, 40, não interessa a sua idade, gente. Não importa, não se arrisque a esse ponto.
Não, a Vitória se arriscou demais. Muitos falam, por que que não, ninguém da família foi buscar ela? Também entendo isso perfeitamente, porque é uma família numerosa, né? Tem uma irmã que tem moto e tal. Por que que ninguém... Porque se essa irmã vai, gente, seriam duas vítimas. Eu tenho certeza disso. Então, o cara ele já tinha tudo planejado. Então, e outra, a Vitória, ela já estava na mira dele. Se não fosse aquele dia, se não fosse o dia que começou a quaresma, né? Se não fosse esse dia, seria outro dia. A Vitória estava marcada para que isso acontecesse com ela. Mais dia, menos dias. Mas, todavia, entretanto, não vamos atravessar a rua sem olhar se vem vindo o carro. Então, mesmo isso sendo um fato, não importa, gente. O local era ermo, o local não tinha passagem, não era constante ali, não tinha um fluxo de pessoas, muito menos naquele horário. Eu já trabalhei em shopping, já fui do último horário da meia-noite, e fica tudo, aqui onde eu moro, fica tudo extremamente escuro, o estacionamento do shopping quando apaga. Extremamente escuro. Então, meu marido ia me buscar, todo dia. Se meu marido faltasse um dia, um dos meus filhos ia me buscar. Então, ali, como ela já tinha essa pessoa na mira da vida dela, isso iria acontecer mais dia, menos dia. Até poderia ser, o pai, se ele tivesse ido buscar ela aquele dia, estava tudo bem, não ia acontecer nada. Ok, mas ia acontecer. Mesmo assim, gente, é um caso para mostrar para nós, mulheres, que você não deve confiar em ninguém hoje em dia. Ninguém, a não ser, obviamente, o seu vínculo familiar, suas amigas, seus amigos e tal, né? Não, para não usar um lugar daquele como, tudo bem, eu vou embora sozinha para casa. Não sei se eu teria tido a coragem da Vitória, acredito que não. Se bem que quando a gente é menina, a gente acha que o mundo é da gente, né? Então a gente tem aquela coisa de... Você acaba nem pensando, você só vai, né? Você só vai. Você entrega ali para Deus, que nem ela ligou para amiga, né? E falou daquele jeito que ela já sentia que alguma coisa estava acontecendo. Eu não sei se ela já sabia alguma coisa desse Michael ou não, mas ela já sentia. Vamos para o Daniel, que é o Daniel Pereira, salvo engano é Pereira. Eu vou pôr as fotos aqui cada vez que eu comentar deles, tá, gente? O Daniel, eu tenho certeza, até comentando com uma amiga minha, com a Grazi, eu falei, Grazi, eu não consigo ver esse menino nesse lugar. Porque a entrevista dele foi uma entrevista ali que muitos falaram, né, da linguagem corporal e tal, que ele aperta os lábios o tempo todo. Isso pode ser um tique nervoso, tá, gente? Pode ser confundido com a linguagem corporal. Então, a pessoa, talvez por ela, e obviamente, qualquer um de nós colocado no lugar do Daniel, todo mundo ficaria da maneira que ele tá, né? Você está sendo colocado numa cena dantesca. Você não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Porque ele foi no velório, ele deu carona para a família e tal. O próprio pai acredita que o Daniel não tenha nada a ver com isso. O próprio pai fala. Aí, quando ele fala que ele não tem nada a ver com essa história, eu acreditei nele. Acreditei por quê? Porque a polícia falou que ele tinha no celular o caminho que é a Vitória, só se tiver esses vídeos no celular. Aí eu vou acreditar. Se esses vídeos for aquele que ele postou, que é outro lugar, que não tem nada a ver com a casa da Vitória, aí eu vou acreditar que ele tenha algum tipo de envolvimento. Porque daí, óbvio, né? Vai gravar 4 vezes, ida e volta, o lugar da casa dela até o shopping, não sei se foi até o shopping que ele gravou, aí sim, aí eu vou acreditar, mas caso contrário, eu não acredito nesse menino, que este menino, não, homem, né, gente, eu falo menino porque tem um filho da idade dele,
Então, eu não acredito no Daniel. O Gustavo já tem um pé atrás. Muito embora ele também... Porque ele fez aquele vídeo todo lá, né? Ah, tô preso, né? Poxa, você é tão inteligente, falando do repórter, né? Não sei o quê. Desenhando ali. O cara que a Vitória era apaixonada era esse menino. Esse Gustavo Liro. Não o Gustavo que era o ficante, que é o de barba. O Gustavo de barba, o pai nem conhecia. O Gustavo Liro, sim, e o pai não gostava dele, porque ele falou que ele não olhava nos olhos e tal. Numa entrevista da irmã e da irmã não, da cunhada e do irmão, eles também têm umas desconfianças desse Gustavo Liro. Eu acredito que amanhã muita coisa vai ser revelada. Espero, todo mundo espera, né, gente? Nós estamos aguardando aí o resultado das perícias que a polícia realmente peça a prisão aí temporária do Michael, né? Porque esse tá envolvido até... Eu acho que o principal ali, ou sozinho, né? Ou é ele sozinho, mas é o cara da história toda, ou com a ajuda de alguém. Gustavo de Barba. Deu lá as explicações dele, falou que ele conversou com ela mandou mensagem para os dois para ir buscar ela, tá? Ela pediu ajuda para os dois. Nenhum dos dois foram, né? Esse Gustavo de Barba, a última mensagem dele para ela foi, ela falou, é porque eu queria ver se dava para você vir me buscar, daí a gente conversava. Ele falou, entendi, kkk. Foi a última mensagem que ele mandou para ela e depois ela não respondeu mais. Ele estava fora de casa, né? Esse Gustavo de Barba. Mas acredito no envolvimento dele? Também não. Também não acredito. Porque eu acho que as provas ali são muito superficiais. Muito superficiais. Então é só amanhã mesmo que a gente... Só quando eu ouvir, ou nós ouvirmos do delegado... Olha, nós temos isso de fato. Isso de fato. Isso aqui aconteceu. Os vídeos do Daniel aconteceram, muito embora ele tenha dito que não, mas estão aqui no celular. Pesquisamos, né, através das herbes e tal. Tá tudo aqui, tá provado. Fazer o quê, né? Aí que os culpados sejam punidos. A rigor da lei, né, gente? A dona Edna, dona Edna era daqui da minha cidade, de Jundiaí. Mas ela foi para Cajamar há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos que ela está fora desse cenário de vida incorreta. Para não ficar repetindo aqui palavras, né? De uma vida incorreta. Então, ela tinha a casinha dela lá muito bem arrumadinha, muito bem pintadinha, tudo limpinho. Eu acredito, já ouvi hoje numa reportagem, acho que da Jovem Pan, que ela foi babá da Vitória. Não, gente, não, né? Ela foi aí, como todo mundo sabe, ela foi cuidadora do pai do Michael. E não do padrasto, que hoje ele tem padrasto também, que também deu entrevista falando da enxada e da pá lá, que foi encontrado também lá no local, e é do padrasto, né? Então, mais uma coisa que coloca o Michael aí, né, mais do que envolvido em tudo isso. Não tem como. Eu acho que o cara até já falou, né? Fui eu, né? E por que ele não fala? Ele falou assim, ó... bom, se eu cair, eu não vou cair sozinho, ou não vou segurar isso sozinho. Algo assim que ele disse. Por que ele não fala quem são os outros envolvidos? Porque muito provavelmente não há, gente. Muito provavelmente. Se havia alguém mais envolvido, eu acredito que seja a dona Edna, mas que ela tenha ajudado, ela tenha visto algo, né? E... por determinação dele, contra a vontade dela, ela teve que limpar lá, ajudar a limpar a casa. Eu acredito nisso. Porque era uma senhora já, ela há 20 anos, acho que desde 2005,
desde 2005 que ela não cometia mais nenhum tipo de delito. Então eu acredito que ela foi forçada a fazer algo que o Michael tenha pedido para ela e depois, né, queima de arquivo. Está tá claro também para mim. Se houver mais algum envolvido no caso, talvez, porque ele manda mensagem para um familiar dele dizendo: ah, deu ruim. Eu fui filmado 1h30 e por volta das 4 horas da manhã meu carro foi filmado. Ele manda essa mensagem, né? Agora, quem, né, essa pessoa sabia que ele ia... Desculpa, gente. Essa pessoa saberia que ele estaria com a Vitória naquela noite? Que ele tinha esse tipo de plano? Ou que ele tinha cometido isso? Por que ele mandou justamente para... Sabe, essa frase? Porque se você recebe uma mensagem dessa, você vai falar, uai, mas por que você está me mandando isso? O que tem de mais seu carro ter sido filmado? A gente vai se perguntar isso. Então, acredito eu que esta pessoa, para quem ele enviou a mensagem, essa pessoa saiba, sim, que ele cometeu essa atrocidade aí com a Vitória. Eu acredito que essa pessoa saiba mais do que outra pessoa qualquer. E talvez, né, supostamente falando, tenha até ali ajudado de alguma forma. Sozinho, como eu já falei, eu não acredito que ele levou a Vitória para aquele local. Sozinho não, ele teve ajuda de alguém sabe, né? Não sei se parente, não sei se supostamente falando a própria esposa, porque eu não sei do depoimento das pessoas, né? Não tive acesso ao inquérito, nada disso. Então, eu não sei do que ela disse. Se era rotineira essa história dela dormir na casa da mãe. Para mim, não existem coincidências, né, gente? Eu não acredito. Então, é muita coincidência. Ela vai dormir na casa da mãe dela essa noite. O carro do pai quebra justamente nesse dia. Então, sabe quando as coisas vão se cruzando para dar tudo certo para ter acontecido o que aconteceu com a Vitória? Então, eu não acredito em coincidência. Agora, não sei se ele pediu para ela ou se... Não sei o que aconteceu. Somente, como eu falei, com aí a polícia vindo nos trazer aí os laudos técnicos e não laudos preliminares. O circo que se formou diante do caso da Vitória é uma coisa assim que eu até lamento, sabe, gente? Eu lamento. Porque uma televisão quer ter a informação antes, estou falando de TV aberta, tá, gente? Uma emissora quer ter a informação antes, a outra dá ao vivo ali uma informação para o pai, que o pai nessa hora nem pensou, acho que ele falou assim, mas ela tá falando de quem? De que Daniel? Qual Daniel? O Daniel que namorou a Vitória? Ou o Daniel que eu conheço? Sabe? Por isso aquela expressão dele de não saber nem o que falar, né? Isso aí é notório, né? Achei... ela tem o diretor dela, né? Que provavelmente tenha falado pra ela, você vai dar essa notícia, porque ela não iria fazer isso sozinha, né? Ela tem o diretor. Enfim, gente, eu vou aguardar aqui. Eu quis comentar esse caso, óbvio, né, com vocês. E aqui eu vou frisar mais uma vez. Tomem cuidado. Não, eu ouvi o Gotino falar, uma cidade tranquila, Cajamar. Não é tranquila, gente. Não é tranquila, Cajamar. Eu tenho 3 filhos homens, né? Ali, Cajamar, que é vizinha, né? Meus filhos conhecem tudo por aqui, tudo. Não, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, sabe? Não há hoje um lugar que você fala, esse lugar é tranquilo. Para mim, não há. Toda hora é hora, todo meio-dia, meia-noite, 11 horas, sabe? A sua idade não importa, porque o cara que tem ali tipo o cara do parque lá, né? O mani do parque, né? Não tem hora, gente.
Não tem hora. Então, o horário, aí eu acho que, obviamente, né, que na situação da Vitória foi muito mais fácil, porque não é um local de grande circulação. Área de chácara, área rural, a minha irmã teve chácara, né? Então, áreas rurais, né, tem uma iluminação muito ínfima, muito pífia, na verdade, né? Tem aquelas luzes de poste da minha irmã tinha, mas ali, ó, alguns pontos não tinha luz, né? Breu total, breu, você só enxerga com o farol do carro, né? E outros pontos tem aquela iluminação, mas é uma iluminação amarelinha muito fraquinha, bem fraquinha. Mas independente do horário, de ter iluminação, de não ter, cuidem-se, gente. Cuidem-se. Sabe? Hoje em dia a gente precisa, todo cuidado é pouco. Sabe? Você percebeu alguma coisa? Entra em algum lugar, fala com o motorista do ônibus, peça para ligar, liga, não faça o que a Vitória fez, ligou para amiga, liga para sua casa. Quem vai te ajudar são os seus familiares. Se ela tivesse ligado em casa, a irmã teria ajudado, o irmão teria pego a moto, teria ido buscá-la, né? Eu tenho certeza que alguma coisa alguém ia fazer alguma coisa. Isso eu tenho certeza. Então, você percebeu alguma coisa? Não dê chance. Ouça a sua intuição. Fique esperta com a sua intuição. Olhou para trás, percebeu sabe, um cara que você entra numa esquina, ele também entra, você acalme-se e busque ajuda. Se o comércio estiver aberto, você entra no comércio. Se não tiver ninguém por perto, você liga o celular, chama, sabe, liga para alguém, enfim. E procure, obviamente, não andar nesses locais. Locais ermos, locais afastados, sem uma companhia. Ou nem Uber ia lá na chácara da Vitória. Nem Uber subia lá, né? Então é complicado, gente. É complicado. Todo cuidado é pouco. Bom, é isso, gente. Amanhã tô muito ansiosa, assim como vocês, para que a gente tenha aí notícias já realmente aí que possam esclarecer todo esse emaranhado, porque foi delegado dando entrevista, o delegado colocou o Daniel na cena, o delegado falou que tem esses tais vídeos e tal. Então, sabe, para tudo se esclarecer, tudo, absolutamente tudo, e que realmente os culpados sejam ali punidos, né? É isso, gente. Um beijo, um ótimo restinho de domingo para vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.